Ouça agora Crônicas da Paisagem, com Jorge Herman falando sobre a cultura do meio ambiente. Amigas e amigos, bem-vindas e bem-vindos às Crônicas da Paisagem. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Não muito, bem pouco tempo na verdade, pelo menos por enquanto. 2019 foi um ano cercado de estranhas expectativas. Para tentar entender isso, recuemos 10 anos. Há exatamente 10 anos, dois filmes com a temática fortemente ambiental haviam estabelecido que 2019 seria uma espécie de linha vermelha. Um deles era o documentário Home, de Arthur Jean Bertrand. Um belíssimo filme totalmente rodado do alto, em que o planeta é mostrado dentro de uma perspectiva geológica e evolutiva, revelando a extensão do problema que havíamos criado ao conceber uma sociedade cujo ideal era o crescimento ilimitado, num espaço evidentemente limitado. Não sei porquê, lá pelas tantas, o narrador define que teríamos 10 anos pela frente para mudar o curso da história. O que significariam esses 10 anos? O que o diretor queria dizer com isso? 2019, também nas narrativas ligadas ao mundo da espiritualidade, sinalizava uma mudança drástica. Mas por quê? Afinal, 2019 chegou e foi terminando sem que nada de extraordinário acontecesse. Apenas a habitual violência, desigualdade, esbanjamento, intolerância e injustiça social de sempre. Coisas que a omissão tornou normais. Então, se não eram essas coisas, o que exatamente nos esperava em 2019? Isso só viemos a saber quando 2020 recém despontava no horizonte. Era uma carta na manga. Uma traiçoeira carta na manga guardada maliciosamente pelo ano que terminava, para que só 2020 recebesse a culpa. Mas voltemos um bocado mais no tempo. Há exatamente, não tão exatamente, uns 4 bilhões de anos atrás. Nessa época, nosso planetinha não era lá muito convidativo. Temperaturas altíssimas, asteroides caindo aqui e ali, erupções vulcânicas e lava, muita lava. Tudo levaria a crer, se lá houvesse alguém para crer, que dali não poderia sair nada, mas saiu. A princípio, um nada, se comparado a toda aquela grandiosidade. Bactérias, insignificantes bactérias. Mas mais um bocado de milhões de anos se passaram e as bactérias, estes insignificantes seres feitos de uma só célula, conseguiram o impensável, geraram seres mais complexos, compostos de muitas células. E esse foi o caminho iniciado pela evolução da vida na Terra, um caminho rumo à complexidade até que chegou ao ápice da criação, ao gerar o ser mais inteligente de todos, o mais apto a desenvolver tecnologia e soluções para resolver todos os problemas. Só que não. A evolução é um processo interminável e não há ápice. Há apenas movimento e competência, em todos os níveis. Por alguma estranha e até agora pouco conhecida razão, aparentemente, algumas bactérias teriam escolhido o caminho inverso. Isso, o caminho inverso. Ao invés da complexidade, essas bactérias tomaram o caminho da extrema simplicidade. Enquanto as cepas supostamente mais privilegiadas rumavam em direção a seres grandiosos e extraordinários, outras tomaram o caminho oculto do microcosmo. Tornaram-se seres menores ainda, muito menores para falar a verdade. Tão menores e tão simples que nem mesmo mais células eram. Sua simplicidade parece tê-los privado de quase tudo que era essencial à vida. Respiração, alimentação, locomoção, enfim, quase tudo. Quase tudo. Acontece que um fenômeno como esse, num planeta como o nosso, jamais poderia ser algo sem sentido. A privação de todas as características que definem um ser vivo não foi propriamente uma desvantagem para essas células que deixaram de ser células. No interior do novo ser havia algo essencial: material genético, capacidade de replicação. E ainda que não pudessem ser mais reconhecidos como seres vivos, tinham em si uma força vital,
uma estranha força vital replicando por milhões e milhões de anos esse quase nada, que não se move, não se alimenta e não respira, o vírus. E o que foi semeado por milênios eclodiu em 2020, que acabou levando toda a culpa. Mas por quê? Afinal, se desde o início esses seres estavam aí, acontece que não é bem assim. Por sua extrema simplicidade, esses seres acabaram por desenvolver estratégias de replicação que beiram o refinamento. O vírus que nos colocou de joelhos, nos obrigando a mudar radicalmente hábitos e velhas crenças, não é coisa de agora. Mas também não tem 3 bilhões de anos de idade. Digamos que tem um pouquinho menos, mais ou menos uns 40 anos. Ele nasceu de uma nova condição surgida na face do seu velho planeta. Acostumado a habitar os mesmos animais de sempre, pequenos mamíferos voadores chamados morcegos, o velho coronavírus viveu durante milhões de anos nas florestas, quer dizer, dentro dos morcegos que viviam nas florestas. Mas algo subitamente aconteceu. As florestas encolheram e seus hospedeiros, os morcegos, tiveram de se adaptar para não desaparecer. Sem floresta, encontraram a razão de seu desaparecimento: cidades. Decididamente não eram tão convidativas quanto as florestas, mas tinham algo imprescindível para morcegos: esconderijos. E um dia, sempre na carona dos morcegos, os velhos coronavírus descobriram novos animais, debilitados pelo confinamento e pelo estresse de mercados de carne. Porcos, muitos porcos, e pangolins, muitos pangolins. E ali surgiu uma oportunidade, e oportunidades a natureza nunca deixa escapar. Dentro desses novos e desprotegidos hospedeiros, os velhos coronavírus em breve tornaram-se novos coronavírus, transformados por algo que sempre a vida manejou com maestria: a mutação genética. E dali foi preciso apenas mais um passo para que encontrassem seus novos hospedeiros, exatamente aqueles que lhes deram condições para existir: nós. Recomendo fortemente que assistam o filme Microcosmos, de 1996, um documentário do mundo dos pequenos, aqueles que, segundo uma crítica do New York Times à época do lançamento, estão condenados ao esmagamento. Dirigido por Claude Nourizani e Marie Perrenot, tem o som do ambiente em aliança com a estranha e magnífica trilha de Bruno Coulet. Também recomendo o documentário Crônicas da Paisagem, dirigido por Tommaso Motironi, com música de Marco Aurich, desde as paisagens grandiosas de Torres, lá no YouTube. Buenas que aqui me acho e daqui me escapo, por um breve lapso desse tempo maior, que é geológico e do qual somos uma insignificante e impressionante partícula. Mas não sem antes pronunciar pelos tempos afora, muito além deste tempo onde estou, que esta é a Grande Cultural FM, a parceira de todas as artes. E o som deste programa é regido pela sensibilidade de José Newton Teixeira. Então, combinado, como sempre, semana que vem eu venho para continuar essa história. Fui!